Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Eu vou tirar uma licença da nossa exposição em Pedro, para a qual estive me preparando durante a semana. Mas esse versículo falou sobremodo ao meu coração, e eu queria considerá-lo com os amados essa noite, crendo que Deus tem um propósito na consideração desse texto. Mateus capítulo 9, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 9 e considere comigo o seguinte. Eu queria dizer assim, será que se eu pedisse para se colocar de pé alguém aqui que nunca enfrentou um problema que considerou insolucionável em sua vida, será que alguém ficaria de pé? Eu diria que todos nós enfrentamos problemas e vez por outra nos deparamos com alguns que atribuímos a ele status de insolucionável. Que problema difícil. Não há solução, ou pelo menos eu não tenho encontrado solução para tal problema. Será que alguém chegou aqui essa noite com um problema tendo esse status? Será que há alguém aqui essa noite cansado, sobrecarregado? Será que há alguém aqui essa noite que mesmo em meio a tantas pessoas à sua volta, sente-se sozinho? Alguém com um problema ou problemas aparentemente insolucionáveis? Talvez você que chegou aqui já tem parado para considerar toda essa dificuldade que está enfrentando e talvez já questionou até Deus. Por que Deus? Ou o que fazer diante dessa situação, Deus? Jesus, me ajude. Assim, Deus falou ao meu coração através dessa narrativa que eu desejo compartilhar convosco essa noite. E nessa narrativa nós vamos considerar a vida de um homem que estava enfrentando um grande problema em sua vida. Eu gostaria de destacar para mim e você as atitudes que este homem teve. E são atitudes pertinentes também a nós em circunstâncias desfavoráveis, em circunstâncias adversas. As atitudes que ele teve são pertinentes também a nós. E é isso que eu vou destacar essa noite. Em Mateus capítulo 9, leia comigo o verso 18. Em seguida vamos ao verso 23 e leremos até o verso 26. A palavra do Senhor diz assim: Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Verso 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Que o Senhor aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. A narrativa que Lucas nos apresenta aqui também é apresentada pelos evangelistas Marcos, ou que Mateus apresenta, é apresentada também por Marcos e Lucas. E ambos nos acrescentam outras informações que nos são pertinentes para compreendermos o desenvolvimento deste exemplo ou desta narrativa proposto pelo evangelista Mateus. Por exemplo, sobre este homem, nós temos Lucas informando o seu nome, que Mateus não o faz. O nome deste homem era Jairo. Mateus não nos diz, ele somente nos apresenta este homem como sendo um chefe, assim ele é descrito, fazendo referência à posição que ele ocupava. Observe que este homem estava com um grande problema em sua vida. Ele sai de casa com a informação de que sua filha está doente, e outra narrativa apresenta isso, mas ele recebe a notícia naquela hora que sua filha havia falecido. E Lucas nos dá um detalhe interessante que Mateus aqui não aponta. Ela era filha única. Claro que mesmo que um pai tenha 10 filhos, perder qualquer deles é uma dor terrível. Mas se um pai tem 10 filhos e perde um, ele pode consolar-se na presença dos outros 9 filhos. Entretanto, este homem tem apenas esta filha.
Então, quando se perde algo tão precioso, nós com certeza concluímos que a dor deste homem era sobremodo elevada. Essa era a dor que este homem estava sentindo. E agora? O que fazer diante desta situação? Jairo tem então atitudes louváveis sobre como devemos nos portar quando a situação foge do nosso controle ou quando estamos diante de um grande problema. A primeira atitude que aparece no versículo 18, se você está com a sua Bíblia aberta, diz: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou. A primeira atitude que este homem tem diante da circunstância que está enfrentando é aproximar-se de Jesus, ou como traduz a versão corrigida, ele se achega a Jesus. Deixe-me primeiro destacar aqui que foi o problema que este homem estava enfrentando que o conduziu até a presença de Cristo Jesus. Esse homem com certeza já havia falado, já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Ele estava curando enfermos, ele estava curando leprosos, ele estava dando vista aos cegos, fazendo aleijados andar. Então a fama de Jesus se divulgou por toda parte, e este homem com certeza já tinha ouvido acerca de Jesus, porque a fama dele era conhecida, diante dos muitos milagres que ele realizara. Entretanto, ele, mesmo sabendo da fama de Jesus, ainda não tinha se aproximado de Jesus, porque ele enfrentava algumas barreiras, que eu vou denominar aqui, que o impedia de se aproximar de Jesus. Conhecia sobre Jesus, mas ainda não tinha se aproximado dele. Mas diante do problema que ele está enfrentando, ele então chega à presença do Senhor. Deixe-me dizer, queridos, que, por vezes, Deus tem usado circunstâncias adversas na vida de muitos para conduzi-los a Cristo Jesus. Não são poucos aqueles que se achegaram ao Evangelho de Cristo Jesus, levados ou conduzidos por uma situação adversa em seu viver, por um problema que não encontraram solução, e por conta disso, foram então conduzidos à presença do Senhor. Talvez essa luta que você tem enfrentado, é Deus falando ao seu coração para abrir os seus olhos, para levar a sua mente ao entendimento da necessidade que você tem de buscar aquele que é a suprema fonte para a resolução do seu problema, que é Jesus. Talvez até aqui você tenha procurado em outras fontes, a exemplo daquela mulher que está no contexto dessa passagem, aquela mulher do fluxo de sangue, que 12 anos padecia de uma hemorragia, e o texto diz que já havia desperdiçado todos os seus bens, investindo na recuperação da sua saúde, mas não tinha solução. Os médicos já tinham consumido tudo que ela possuía, mas ela não teve a solução para o seu problema. E encontrou a solução para o seu problema em Jesus. Assim, este homem se aproxima. Irmãos, quando a Bíblia diz que Jairo se aproximou de Jesus, nós não percebemos o grau de dificuldade que o era para Jairo chegar-se a Cristo Jesus. Eu gostaria de destacar algumas dessas dificuldades que podemos constatar por inferência lógica que este homem enfrentou para aproximar-se de Jesus. Em primeiro lugar, este homem era chefe de uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Era um lugar de reunião que substituía o templo. Quando os judeus foram dispersos, o templo foi queimado e destruído, eles não tinham mais aquele lugar de adoração. Foi-se então estabelecido um sistema de adoração em lugares pequenos, semelhantes a igrejas, onde denominou-se o nome de sinagoga ou lugar de reunião. Naquele lugar era feita então a leitura da lei e a interpretação, e o chefe da sinagoga era responsável por escolher aquele que traria a mensagem e aquele que traria a explicação da parte de Deus para aquela lei que foi proferida, ou a lei ou os profetas lidos durante o culto na sinagoga. O centro da sinagoga era o púlpito, o lugar de leitura e explicação da lei de Deus. E este homem era um chefe. Isso significa que ele ocupava uma posição de honra. Ele era o chefe da sinagoga daquele lugar. É interessante que o próprio Mateus
ao menos cita o seu nome, Jairo. Tão somente chama-o de chefe, pela posição que ele ocupava. Ele selecionava os leitores, selecionava aqueles que iriam explicar, era responsável pelos oradores públicos e todas as coisas no ambiente da sinagoga para que concorressem em uma devida ordem para adorar ao Senhor. A implicação que temos de Jairo, como sendo um chefe da sinagoga, aproximando-se de Jesus, ele era um homem de grande influência no seu contexto. E chegar ou aproximar-se de Jesus contrariava o conceito de boa influência que ele vivia. Por quê? Porque a mensagem de Jesus contrariava os preceitos religiosos tradicionais que a sinagoga divulgava. Logo, se este homem se aproximasse de Jesus, ele seria automaticamente tido como um traidor, como alguém que estaria seguindo um herege, que estava difundindo heresias, enganando as pessoas, desvirtuando-as, desviando-as daquilo que haviam aprendido tradicionalmente no aspecto da sua religião, do judaísmo. Assim, este homem aproximasse de Jesus, ele saberia, ele perderia a sua influência junto à sociedade, porque Jesus era tido como um herege, alguém que estava difundindo o ensinamento contrário ao que aquela sociedade seguia. Talvez você seja alguém influente no meio que você vive. Todavia, a sua influência não lhe proporciona solução para os problemas que você vem enfrentando. Você precisa fazer como Jairo. Não atente para a sua influência. Aproxime-se de Jesus sem medo do que os outros vão dizer a respeito de você. Você sabe que a palavra de Cristo é a verdade, a pregação fala ao seu coração. Talvez você é alguém que vem e volta, já tenha ouvido outras vezes, por influência de alguém próximo a você. Você já tem considerado a necessidade de se render a Jesus Cristo, mas você não o faz. Por que não o faz? Porque você tem medo do que será o seu conceito depois da tomada de uma decisão para servir a Jesus. Você teme perder a sua influência, mas ao aproximar-se de Jesus, aquele homem perdeu a influência que ele tinha. Outra dificuldade que este homem enfrentava, além de ser influente na sociedade, ele era um homem sobremodo religioso. E isso se constituía uma barreira. Aproximar-se de Jesus implicava em ir ao contrário do que fazia os fariseus, que tinham grande influência junto à sinagoga. Aproximar-se de Jesus contrariava os princípios religiosos que Jairo havia recebido e administrava a organização daquele recinto de leitura da palavra. Ele era um chefe da sinagoga. Era alguém que nasceu e cresceu em uma tradição religiosa. Como ele poderia negar os preceitos que recebeu tradicionalmente e aproximar-se de um herege que estava espalhando por aí que era filho de Deus, e a mais, dizendo que era o próprio Deus? Isso era inaceitável, inadmissível para um chefe da sinagoga como era Jairo. Aqui lembre-se que o chefe da sinagoga tinha como congregados fariseus. Os fariseus eram uma seita radical, uma ala do judaísmo radical, que considerava de forma radical preceitos interpretativos da lei. E nesse sentido eram duros na observância, não só do que a lei dizia, mas eles criavam regras e mais regras, colocando sobre os ombros das pessoas leis e mais leis interpretativas, dando a esses ou a essas status de inspiração. Eram hiper ultra radicais, e os fariseus foram um grupo que durante todo o ministério de Jesus estiveram o perseguindo, contradizendo os seus ensinos, querendo tomá-lo, apanhá-lo em alguma contradição para então julgá-lo. Em João capítulo 12, verso 42, diz que muitos dentre as autoridades creram em Jesus, mas não o confessaram, com medo de serem, pelos fariseus, expulsos da sinagoga. O versículo seguinte diz: porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória
de Deus. Muitos, dentre as próprias autoridades religiosas, dentre esses, chefes de sinagoga, creram no discurso, creram na palavra de Jesus, mas não se aproximaram dele. Por quê? Porque aproximar-se dele contrariava os preceitos da religiosidade que eles viviam. Isso era então contradição. Se você lê o capítulo 9 de João, quando aquele cego de nascença é curado pelo Senhor, ele recebe visão. E quando os fariseus apertam-no para saber quem tinha o curado, e ele diz, foi Jesus, aquelas pessoas estiveram dizendo de Cristo, dê glória a Deus, sabemos que este homem que você está falando aí, ele é pecador. Aquele homem disse, ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Mas toda hora eles estavam pressionando. E quando os soldados que foram enviados para prender Jesus, voltaram sem Jesus, dizendo, nunca vimos ninguém falar como este homem. Qual foi a reação dos líderes, dos fariseus? Eles disseram, porventura vocês também se deixaram enganar por esse fútil herege que está pregando essas mentiras? Também vocês se deixaram levar por este engano? E eles então dizem uma frase baixa. Esta classe ralé, que nada sabe da lei, é ignorante. A ideia é, será que alguém dentre nós já não mostrou o que é a verdade a vocês? Como vocês continuam se deixando enganar por esse Jesus? Assim, este chefe estava sujeito a tamanha rejeição por causa da fé ou do aproximar-se de Cristo Jesus. Ele certamente seria desconsiderado como chefe, ele seria expulso do regime administrativo da sinagoga e seria tido agora como alguém que foi enganado por este herege chamado Jesus. Mas eis um homem que ignorou a opinião dos fariseus, ignorou o aspecto da religiosidade que vivia e aproximou-se de Jesus, porque somente Jesus tinha a solução para o problema que ele estava enfrentando. Jesus era o único que verdadeiramente poderia resolver o seu problema. Meu querido, talvez você esteja aqui e até seja alguém religioso. Você está aqui e apesar da religiosidade que você tem, você sabe que sua vida continua com os mesmos problemas. Talvez você até tenha pedido a Deus como a sua religião ensinou a você ou costuma fazer, mas nada acontece. E por que não acontece? É porque a resolução para o seu problema não está na religiosidade que você exerce. A suprema fonte para a resolução dos seus conflitos está em Cristo Jesus. Não pense então que aqui nós ofereceremos a você uma nova religião, a religião batista. Não é esse o nosso compromisso. Aqui nós queremos conduzir você a aproximar-se de Jesus, não do pastor, não da placa da nossa denominação, mas aproximar-se de Cristo Jesus, em quem há resolução para problemas, e não em homens. Ao aproximar-se de Jesus, Jairo estava renunciando uma posição de honra, bem como a posição de honra diante da tradição religiosa que ele aprendera desde cedo, porque essas coisas não solucionavam o problema que ele tinha em sua vida. Eu fico pensando, quantos estão presos à tradição religiosa, impedidos pela tradição de se aproximar de Cristo Jesus. Amados, que dor no coração ao ver pessoas iludidas, enganadas pela tradição religiosa, a qual denominam como sendo fé, mas de longe expressam os termos do Evangelho que Jesus nos propõe. Jairo não só aproximou-se de Jesus, mas outra atitude dele nos ensina como devemos agir diante dos problemas da nossa vida. Lendo o versículo 18 ainda. Aproximando-se, o que ele fez? O adorou. O texto diz, aproximando-se, o adorou. Jairo aproxima-se de Jesus em adoração. Marcos e Lucas, eles dizem que Jairo se aproxima
e se prostra aos pés de Jesus. Ele se rende diante do Senhor Jesus. Mas Mateus é bem enfático ao dizer que ele adorou Jesus. Amados, ao tomar tal atitude, Jairo estava quebrando um paradigma histórico, tradicional, religioso que ele possuía. Jairo, como um seguidor do judaísmo, adorava somente a Deus. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jairo sabia disso. O único digno de ser adorado é Jeová. Mas agora vem este homem que durante toda a sua vida adorou Jeová, e ele se prostra para adorar alguém cuja tradição religiosa dele afirmava ser um herege. E sabe de um detalhe? Os testemunhos de Jeová, por exemplo, rejeitam a adoração a Jesus. Jesus não é Deus, ele não pode ser adorado. Os testemunhos de Jeová nos acusam de sermos idólatras, porque adoramos Jeová, adoramos Jesus e adoramos o Espírito Santo. Então eles dizem que nós adoramos 3 deuses, e nós dizemos não, nós adoramos um único Deus. Este Deus é triuno. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, em uma união inseparável. Mas ele se manifestou assim. Assim, quando Jairo adora Jesus, ele está contrariando todos os preceitos tradicionais religiosos que ele seguiu durante toda a vida, para se prostrar diante de Jesus. Meus queridos, isto é revelação da parte de Deus para a vida de Jairo. De outra forma, ele não se prostraria diante de Jesus. E se Jesus não é Deus, não é digno de ser adorado, como afirmam as testemunhas de Jeová, poderíamos questionar: por que Jesus não corrigiu este homem? Por que Jesus não disse: ei, levante-se, por que você está me adorando? Adore a Jeová. Jesus não repreendeu, ele recebe a adoração. Quando Jesus ressuscitou e Tomé disse para ele: Senhor meu e Deus meu, Jesus não corrigiu. Por quê? Porque ele de fato é Deus. Em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jairo então adora a Jesus. Ele aproxima-se de Jesus e o adora. E deixe-me destacar o seguinte: Jairo adora Jesus antes de compartilhar o problema que ele tem com Jesus. Prestou atenção nisso? Este homem está com uma dor sobremodo profunda no seu coração. Tinha tudo para chegar diante do Senhor desesperado, arrastando Jesus: vamos até a minha casa, porque é isso que ele quer fazer. Pegando no braço. Este homem podia fazer, rasgar as suas vestes em sinal de humilhação, gritando desesperado: vamos, vamos, vamos. Mas antes de dizer o problema a Jesus, ele adora. Amados, hoje há uma ausência de adoração. O que é adorar? É reconhecer a posição que Jesus ocupa. Há uma ausência de adoração, uma ausência de reconhecimento da glória que o Senhor possui. As pessoas querem apresentar os seus problemas a Deus, mas não querem render a adoração a Ele, a adoração que lhe é devida. Como eu costumo dizer, nós não devemos ir ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer. Devemos ir a Ele por quem Ele é. Ele é o grande e soberano Senhor. Às vezes nós somos assim. Sentimos-nos tão sufocados pelos problemas que chegamos diante de Deus e descarregamos tudo sem ao menos lembrar de adorá-lo. E aqui Jairo está nos dando uma grande lição. Ao adorar ao Senhor, se prostrando diante dele, Jairo estava dizendo: Senhor, eu procurei em outros lugares, nem a minha influência, nem minha tradição religiosa resolveu o meu problema, e eu te adoro, porque te reconheço como única e suficiente fonte, única, suficiente e suprema fonte para a resolução do que eu estou passando. O Senhor
é poderoso. Talvez você chegou aqui hoje à noite, a exemplo de Jairo, com um ou mesmo diversos problemas. De certa forma, eu diria, graças a Deus pelos problemas que você tem enfrentado. Que é isso, pastor? É porque não é o Senhor. Sabe por que dou graças a Deus? Porque talvez não fora esses problemas, você não chegaria aqui. Você não aceitaria o convite que recebera. Você não queria destinar parte do seu tempo para ficar aí ouvindo alguém falar como eu estou falando. Mas talvez foram os seus problemas que falaram ao seu coração para você chegar aqui, ouvir cânticos, para você chegar aqui e ouvir a palavra do Senhor. Por isso eu diria, graças a Deus. Foram os problemas de Jairo que o conduziram à presença de Jesus, e talvez sejam os seus problemas que também o conduzirão à presença de Cristo Jesus. Talvez até aqui você já tenha pedido a Jesus que lhe ajude, mas deixe-me perguntar a você algo. Você tem pedido a Jesus que lhe ajude, mas você tem adorado Jesus? Você tem tido essa atitude de reconhecimento da glória que Ele possui? Ou você está tão somente interessado nas bênçãos que Jesus pode desprender a você? Amados, adorar é reconhecer a honra e a glória que Jesus possui. É isso que Jairo faz. Ele se aproxima em adoração. Há muitos que se aproximam de Jesus, tratando-o simplesmente como um médico plantonista. Alguém que está pronto para atender aqueles que enfrentam ocasiões de emergência. Há outros que tratam Jesus simplesmente como uma espécie de curandeiro. Alguém que, se procurado, oferece cura, mas sem necessitar ou requerer qualquer relacionamento. Quando eu preciso, então eu procuro o curandeiro. Quando eu preciso, eu vou ao médico, mas eu não tenho qualquer relacionamento com ele. É assim que algumas pessoas estão tratando Jesus, e ao fazerem isso, estão desconsiderando a necessidade e a dignidade que ele possui para ser adorado. Não faça isso. Jesus não é curandeiro, Jesus não é médico plantonista. Ele quer muito mais que abrir portas para você, Ele quer muito mais que te conceder uma cura física, Ele quer muito mais que solucionar um problema no seu casamento, Ele quer muito mais que transformar a vida do seu filho, Ele quer muito mais que livrar alguém da sua família do vício ou algo desse tipo. Jesus está muito além de simplesmente ser uma agência de cura ou de prosperidade, como algumas igrejas têm reduzido a sua glória excelsa, e disso eu me envergonho como pregador. Pregadores que com seus discursos e oratórias estão iludindo as pessoas, transmitindo a esses a figura de um Jesus curandeiro ou a figura de um Jesus médico plantonista, mas que não apresentam às pessoas a glória excelsa que emana de quem Jesus Cristo é. Então deixe-me perguntar, você tem certeza que você sabe quem é Jesus? Você está considerando-o segundo a dignidade que ele tem? Esse Jesus que falamos, esse Jesus que Jairo adora, ele é Deus. Em João 1, verso 1, novamente. No princípio era, o verbo estava, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, vimos a sua plenitude. O próprio Deus, assumindo a forma humana, desconsiderado pelos homens. Ele é aquele diante de quem todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Sabe por que Jairo o adora? E essa é a razão pela qual, ou as razões pelas quais eu e você também devemos adorá-lo, pela forma como as Escrituras o descrevem. Ele é o Rei da justiça. Jesus é o Rei da história. A história está dividida em antes e depois dele. Ele é o Rei do céu. Jesus é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é fiel, Ele é justo,
Ele é desde o princípio. Eu fico questionando se de fato você tem tido essa compreensão de quem é Jesus. Ele é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor, porque o seu amor é ilimitado. Jesus é continuamente forte. Ele é totalmente sincero. Ele é constantemente, eternamente fiel. Ele é imutável. Ele é gracioso. Ele é poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Como não adorá-lo e chegá-lo diante dele como simples curandeiro ou médico plantonista? Ele é o Cristo, estabelecido como unigênito de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a graça do Senhor manifestada. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Diríamos que ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade no estudo de filosofia. Ele é a fundamental doutrina verdadeira da teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Então, como não adorá-lo? Ele supre força àquele que está fraco. Ele se mostra disponível àquele que está tentado e atribulado. Ele se compadece, ele salva. Ele endireita, ele sustenta, ele guarda, ele guia, segundo a sua vontade. Ele cura o enfermo, ele purifica o impuro, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa as crianças, ele é justo para com aqueles que são infortunados, ele considera o idoso, ele recompensa o que é diligente, ele enche de graça o humilde. Como não adorá-lo como Deus? Ele é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Jesus é a entrada do livramento. Ele é o caminho da paz. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a rodovia da justiça. Ele é a estrada para a santidade. Jesus é o portal da glória. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá, a brilhante estrela da manhã. Ele é incomparável. Como não adorá-lo? Sua vida é inigualável. A sua bondade é ilimitada. A sua misericórdia dura para sempre. O seu amor não muda. A sua palavra é espada de dois gumes, mais penetrante que qualquer outra. Sua misericórdia é para sempre. Sua graça é suficiente. O seu reino é reto e eterno. O seu jugo é suave. O seu fardo é leve. Ele é compreensível, ele é invencível. Jesus é irresistível. Como não adorá-lo? Jairo chega diante dele e adora-o. Ele é incomparável. Eu diria que gostaria muito de descrevê-lo segundo a glória que ele possui em termos bem claros e simples para você. Mas como fazê-lo se ele é indescritível? A morte não pôde dominá-lo. Pilatos não pôde encontrar nele crime algum. Herodes não pôde matá-lo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é aquele que venceu a morte e vive eternamente. Ele é aquele que em breve virá e estabelecerá o seu reino neste mundo. Então eu pergunto, como não adorá-lo? Como reduzi-lo a um médico plantonista ou um curandeiro? Ele é Deus. Após aproximar-se de Jesus, Jairo adora-o. Você entende por que nós estamos reunidos aqui? Você entende que não estamos simplesmente vindo aqui para buscar as bênçãos de Jesus, mas adorá-lo por quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda fará. Antes de apresentar os seus problemas, adore Jesus. Reconheça quem Ele é. Depois de adorá-lo, Jairo ainda tem uma terceira atitude. Ainda no versículo, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ele
e viverá. A terceira atitude que eu gostaria de destacar é que Jairo apresentou o seu problema à pessoa certa. Ele apresentou o seu problema à pessoa certa. E eu pergunto, a quem você tem apresentado os seus problemas? Talvez você tenha corrido para um político. Talvez você tenha corrido para um pastor, para uma pessoa, depositando confiança em pessoas, em homens. Você precisa apresentar os seus problemas a Cristo Jesus. Ele apresentou o seu problema àquele que tem a solução, a pessoa certa. Muitos estão apresentando os seus problemas a políticos, a amigos, a irmãos, a pastores, mas não a Jesus. Há pessoas essa noite aqui que estão sendo consumidas pela ansiedade. E as Escrituras afirmam, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele quem? Jesus. Não se deixe consumir pela ansiedade. Não presuma que nos homens está a solução. Apresente a Cristo Jesus. A sua luta, a sua batalha, lance sobre Cristo Jesus. No Salmo 55, verso 22, Davi disse, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, diante de Deus, sejam conhecidas as vossas necessidades através de súplicas pela oração com ações de graças. O que você precisa é apresentar para as pessoas, ou para a pessoa certa. Então você encontrará a solução na pessoa certa, é Jesus Cristo. Por último, observe que Jairo tem uma atitude louvável. Ele teve fé. Ele diz, ele vai a Jesus, se aproxima, adora-o, compartilha o problema, mas olha a convicção que este homem tem. Faleceu agora mesmo a minha filha, mas vem, impõe sobre ela a mão, e o que é que vai acontecer com ela? Viverá. Ele que está dizendo isso. Jesus, se colocares sobre minha filha as mãos, ela viverá. O que é isso? Fé. A Bíblia descreve fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1, como sendo a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem, é a definição que temos de fé. Jairo tinha convicção de que Jesus poderia solucionar o seu problema, ainda que parecesse impossível. Ele diz, ela viverá. Quanto você crê que Cristo de fato pode solucionar os seus problemas? Quanto você de fato tem se aproximado de Jesus, crendo nisso? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo Jesus, em seu poder operante, segundo a sua preciosa vontade, Ele responde-nos. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para abrir portas. Ele é poderoso para mudar a sua vida, para tirar você do precipício desta tribulação que tem te assolado e te conduzido para o poço da depressão. Jesus é poderoso para arrancar você da lama da depressão. Jesus é poderoso para tirar você da síndrome do pânico e estabelecer os seus pés em lugar seguro, firme, transformar você. Eu já compartilhei aqui o exemplo de uma mulher que, desde pequeno, quando cresci naquela rua, ela não saía de dentro de casa. Ela colocava a cabeça do lado de fora, parecia que tinha medo das pessoas. Que mulher estranha. E nós, crianças, ficávamos rindo, chamando ela de doida. Olha, doida. Era assim que falávamos dela. Até que um dia, a mãe daquela mulher conheceu Jesus Cristo como Salvador. Entregou a vida a Cristo. Começou a caminhar para a igreja. E levando aquela mulher que chamávamos de doida, que tinha medo das pessoas, começou a levá-la para a igreja. Nós nunca tínhamos ouvido aquela mulher falar. E aí naquela igreja tinha um alto-falante. Daí a pouco tinha uma mulher cantando. E uma mulher falando.
E a gente vai passando em frente à igreja, quem era? Aquela que chamávamos de doida. Deus fez uma obra na vida daquela mulher, uma transformação claramente perceptível, de alguém que não conversava, de alguém que não falava, que não colocava a cabeça na porta, tinha síndrome do pânico, vivia escrava da depressão. O Senhor a restaurou, deu a ela uma nova vida. Agora ela estava cantando na igreja, no ministério de louvor, anunciando cânticos e convivendo com outros servos de Deus, porque Cristo fez uma obra na vida dela. A solução para você, e não está nos psicólogos, não está no psiquiatra, não está numa clínica de recuperação. A solução para a sua vida está em Cristo Jesus. Um psicólogo, um psiquiatra ou uma clínica de recuperação pode sim ajudar você de alguma forma, mas nunca se constituirá a fonte suprema para a resolução dos conflitos da sua alma, porque há muitos que passam por clínicas, mas continuam com suas crises existenciais, sem saber por que estão aqui, sem saber por que estão vivendo e sem saber como resolver os seus conflitos pessoais. Há muitos que se libertam de vícios, mas continuam com um vazio interior. São pessoas que estão em meio a muitos, mas se sentem vazias, com desejos de suicídio, de não viver neste mundo, de não encontrar solução para a crise que permeia o seu coração. A solução, Jesus disse em João 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36 diz, se verdadeiramente o Filho libertar vocês, vocês serão livres. Este homem teve fé, aproximou-se de Jesus. Tem pessoas que dizem, eu creio, eu acredito nisso, mas não vai funcionar comigo, eu não vou conseguir. Para que eu dizer que vou entregar a vida a Cristo? Para que eu dizer que vou ser crente se eu ainda estou com desejo de fazer outras coisas? Eu diria a você, no dia que o pastor pregou, e Deus falou ao meu coração, eu levantei a mão dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E quando a mão ia baixando, eu já ia pensando, eita, estou ferrado, o que foi que eu fiz? Eu pensei, eu não conseguirei. Porque eu imaginava que para conseguir seguir ao Senhor, dependeria das minhas forças, que a transformação viria dos meus próprios atos. Eu não sabia que naquele dia, o Senhor estava me selando com o seu Espírito. Esse Espírito que entrou no meu coração, mudou todo o meu viver e tem mudado incontável número de vidas pelo poder que Jesus tem quando entra de fato na vida de alguém. Então Cristo Jesus pode transformar você, pode transformar os seus gostos, suas opiniões, sua vida, seus desejos, seu pensamento. Arrependa-se dos seus pecados, chegue diante dele. Mas talvez haja pessoas aqui imaginando, eu não tenho nenhum problema para resolver. E eu diria, você tem sim, porque você é pecador. E o pecado é um grande problema, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então esse é um grande problema. O salário do pecado é a morte, e morte aqui tem um sentido de separação entre Deus e o homem, condenação. E este é um grande problema. Se você partir daqui para a eternidade, sem entregar a sua vida a Jesus Cristo, você está diante de um grande e terrível problema, insolucionável. Você precisa de Cristo Jesus. Então aproxime-se de Jesus, adore Jesus, compartilhe com Ele o seu problema, creia que Ele é poderoso para solucionar até mesmo o seu maior problema, que é o pecado. Baixe sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo exemplo que temos de Jairo, aproximando-se de Ti, Jesus, desconsiderando a influência do status social que possuía, desconsiderando os preceitos da tradição religiosa que seguia, disposto a ser ultrajado, rejeitado, mas ter paz em seu coração pela solução do seu problema. Senhor, há pessoas aqui que possuem status, possuem uma série de amigos, pessoas que provavelmente zombarão, desacreditando da fé que estabelecerem em Ti, dirão
Não dou uma semana para você. Não dou 2 semanas. Esse negócio aí de crente não vai dar certo para você. Mas, Senhor, quando o Senhor faz a obra na vida de alguém, o Senhor transforma o mais terrível pecador em um homem, uma mulher de Deus para a glória do seu nome e testemunho do seu poder. Assim, Pai Celestial, se há alguém essa noite que o Senhor trouxe aqui, mesmo movido pelos problemas que tem, o Senhor é poderoso para transformá-lo, segundo a ministração da sua palavra que hoje foi pregada. Talvez pessoas que chegaram aqui, que até aqui têm entendido Jesus como uma espécie de médico plantonista ou mesmo curandeiro, mas que não tinha parado para atentar a dignidade que ele possui em ser adorado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Deus, fazei com que essas pessoas desfrutem antes deste privilégio de adorarem ao Senhor, receberem do Senhor perdão de pecados, e então sim, segundo a sua boa vontade, o Senhor abençoá-los quanto aos seus conflitos, quanto aos seus dilemas, quanto aos seus problemas neste mundo, porque o Senhor é poderoso para isso. Enquanto você continua orando, eu quero perguntar a você essa noite: Deus tem falado ao seu coração? Ele é poderoso para mudar o seu viver, para restaurar a sua vida, para solucionar os seus problemas. Creia em Cristo como Senhor. Deixe que Ele governe a sua vida. Tem alguém essa noite que entendeu esta mensagem e deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Faça um sinal com uma de suas mãos. Tem alguém que deseja entregar a vida a Jesus, aproximando-se dEle, adorando, para que Ele seja Senhor da sua vida pela última vez. Se tem alguém, levante uma de suas mãos, em seguida você pode baixar. Tem alguém? Senhor, a sua palavra foi lida e explicada. Ela não voltará para o Senhor vazia. Ela será cumprida naquilo que o Senhor a designou e, portanto, nós te adoramos e nós te bendizemos. Abençoe, Senhor, o teu povo. Abençoe, ó Deus, despedindo-nos em paz aos nossos lares. E abençoe cada um dos nossos visitantes. Conceda a estes o privilégio de conhecerem o Senhor e te adorarem segundo a sua dignidade. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.